Graças e paz, irmãos. Nesse vídeo eu quero estar hoje falando aqui mais uma vez, mais um pouco sobre a situação do povo judeu. Nós vamos estar estudando Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7. Esse texto fala sobre o princípio das dores. E analisando este texto e os textos paralelos de Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, eu posso dizer duas coisas. Primeira coisa é que esse texto aqui se refere aos judeus. Ele se aplica ao povo judeu, não à igreja, né? Como muitos pensam, né? Estas profecias aqui, o elemento principal, o personagem principal desse texto aqui é o povo judeu, né? E segunda coisa também que eu quero dizer, e eu vou mostrar aqui dentro desse texto, é que estas profecias que estão descritas aqui, elas ainda não estão acontecendo. Essas profecias, elas acontecerão num tempo determinado. Apesar de muitas coisas, né, que diz aqui no texto já estarem acontecendo há muito tempo, né, mas não quer dizer que esse texto está se cumprindo. Esse texto ele vai se cumprir em um tempo determinado, mais para o fim dos tempos. Nós vamos ver isso aqui agora. Eu vou ler alguns versículos, né? Não vou ler o texto todo para não alongar muito o nosso vídeo, né? Então eu vou pegar apenas algumas partes mais importantes, mas você que está aí ouvindo, né? Assistindo esse vídeo, você pode analisar aí o texto, né? Os outros textos também por inteiro e tirar as suas conclusões. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9, que diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, nesse texto, nesse versículo aqui, está falando de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Isso aqui certamente está se referindo a uma guerra mundial, se referindo a uma terceira guerra mundial. Nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerras, né, em vários lugares. Isto aqui se refere a uma terceira guerra mundial. Também fala de epidemias, né, enfermidades, fala de fomes, né, fala de terremotos que haverá em vários lugares, né? Apesar de todas estas coisas já estarem acontecendo há muito tempo no mundo, né? Mas ainda não é o cumprimento desse texto. Isso aqui se refere a um tempo, né, específico, a um tempo que ainda está por vir. E nós vamos ver agora, né, nós vamos descobrir agora porque que
profecia que ainda é para um tempo futuro. O versículo 12 diz assim: antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então aqui nós podemos ver que esse tempo ainda não chegou, né? Olha bem, vejamos os detalhes. A gente tem que prestar atenção nos detalhes, né? Antes, porém, de todas estas coisas acontecerem, né? Lançarão mão de vós. Está falando aqui, esse texto é um texto que se refere aqui aos judeus. Nós cremos pelas profecias bíblicas, né, baseado neste texto da palavra de Deus, também em várias outras partes da Bíblia, várias outras profecias. Nós cremos, né, eu creio sem dúvida alguma que haverá uma perseguição ao povo judeu, e esse texto aqui mesmo, né, está falando que vos perseguirão, né, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Então nós vemos pelas palavras referidas aqui que Jesus está se referindo ao povo judeu, né? E nós entendemos que o povo judeu, eles ainda vão perder a posse da terra. Haverá perseguições aos judeus e haverá guerras, né, contra os judeus e conflitos contra os judeus, e eles perderão a posse da terra, eles serão espalhados pelas nações, eles serão castigados, serão mortos, né? Isso nós falamos baseado nas profecias bíblicas, né? Independente daquilo que está acontecendo no mundo, né? Eu prego isso há mais de 20 anos, que os judeus serão expulsos da terra, perderão a posse da terra. Hoje nós vemos esses conflitos acontecendo lá no Oriente Médio, né? E diante das profecias bíblicas, o que nós entendemos que haveria um conflito entre judeus e outros povos ali, né? E esse conflito ali se transformaria em uma guerra mundial, né? E após essa guerra mundial, o anticristo deverá então ser revelado, né? Deverá se manifestar, deverá então, nós então vamos poder conhecer, né? Saber quem é o anticristo, né? Depois de haver uma guerra mundial. Então, o que aponta as profecias bíblicas, né? A história se desenrolará dessa forma, né? E o que está acontecendo hoje ali com o povo judeu, né? Com os judeus, não sabemos se já são essas profecias, né, que estão se cumprindo, se será já dessa vez, mas muito provável que seja, né? Já há rumores de guerra, já há outras nações poderosas, né? Se manifestando, querendo dar apoio aos judeus, e outros também já se manifestando contra os judeus. Então, aquilo ali é muito provável, né, que se torne uma guerra mundial. E diante das profecias bíblicas, né, nós entendemos que haveria um conflito, né,
entre judeus e palestinos, né? E esse conflito ali se transformaria, caminharia para uma terceira guerra mundial, né? E isso aqui diz a palavra de Deus que é o princípio das dores, né? E estas coisas, então, terão de acontecer. E Jesus, ele diz que isso aqui, quando acontecer, né, ainda não seria o fim. Lá no versículo 17 diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Lá no texto de Mateus, capítulo 24, vai nos dizer assim que serão odiados de todas as nações, né? Quem será odiado de todas as nações? Os judeus, eles serão odiados de todas as nações. O que nós entendemos pelas profecias bíblicas é que o povo judeu, eles serão expulsos da terra, eles perderão a terra, eles serão espalhados pelo mundo novamente, serão perseguidos, serão mortos, serão castigados, né? Nesse tempo, o anticristo será revelado, o anticristo continuará com as perseguições, né? Indiretamente continuará com as perseguições aos judeus, e Deus então entrará em cena, né? E de uma forma assim milagrosa, de uma forma extraordinária, Deus trará o seu povo novamente para a sua terra, né? Os colocará na terra novamente e eles habitarão na terra por algum tempo, né? E até que mais adiante, depois de algum tempo, eles farão um pacto, né? Uma aliança com o anticristo, um pacto de 7 anos com o anticristo. Então, nesse tempo, né, nós entendemos aqui que nesse tempo aí é que se cumprirão, né, estas profecias aqui referidas, né? Epidemias, haverá muitas enfermidades, haverá muitos terremotos, haverá muita fome, né? E está claro no texto que estas coisas acontecerão depois, né, de haver esta perseguição aos judeus, né? Eu volto aqui ao versículo 12, né, onde diz assim: antes, porém, de todas estas coisas, que se referindo que o versículo 10 e 11, né, onde fala aqui de nação contra nação, de reino contra reino, de uma guerra mundial, onde fala de epidemias, fomes, né, e terremotos, também vai citar em outros textos, né, nos textos paralelos. E então, estas coisas, né, acontecerão depois de haver uma invasão e uma perseguição ao povo judeu, né? E essa perseguição, ela pode estar, essas profecias, elas podem estar começando agora a se cumprir, né? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?